o primeiro passo para você acelerar a sua certificação é, primeiro, tenha um método de aprendizado. Tenha um método de aprendizado para poder tirar a certificação com material confiável. Vou te explicar o seguinte: ao longo dos últimos anos, esse material sofreu diversas modificações. Em 2020, a gente teve uma mudança no guia do Scrum que impactou diretamente o exame PSPO1. Por exemplo, a gente falava muito em meta da sprint. Agora nós temos a meta do produto. E aí, meta da sprint? Meta do produto? Se você vai na internet e encontra material gratuito, bacana, e não tem ali atualização, você vai chegar no exame, vai perder os $200. Eu conheço gente, que legal, você tem que aproveitar sim o conteúdo gratuito. Mas tem horas, pessoal, que a gente precisa investir nosso tempo, recursos. Pessoal, ninguém vive de amostra grátis. Né? Você pode chegar lá no supermercado, beliscar ali um biscoitinho novo que a menina está apresentando, você pode tomar uma provinha ali do novo refrigerante que o menino tá mostrando que vai lançar, mas você não consegue viver disso. Você não consegue se alimentar disso. Você precisa de alimento sólido no almoço e na janta, não é verdade? Então, a vida real é assim. Você precisa, muitas das vezes, fazer investimento. Você precisa realmente dedicar seu tempo. E investimento não é só grana, é o seu tempo também que você precisa dedicar, tá bom? Então, mas eu posso pegar uma provinha aqui, uma provinha ali, conteúdo gratuito aqui? Pode, vai te ajudar? Vai. Então, o primeiro acelerador, né? E quando eu falo muito isso pessoal, a gente tem que aprender a ter compromisso com a nossa carreira profissional. Você acha mesmo que você vai decolar a sua carreira dando um jeitinho aqui, dando um jeitinho ali? Não, né? Você precisa realmente investir e levar a sério. Primeiro, tem um método ali para aprender. E aí, dentro desse ter um método, envolve várias coisas. Primeiro, você tem que ter uma rotina. Pessoal, 1 mês e meio é suficiente para estudar. Passou de 1 mês e meio, eu já vou te perguntar assim: o que você está estudando? Como você está estudando? O que você está estudando? Você está pegando material na internet, de graça aqui, de graça ali? Legal. Ok, mas o que você está fazendo? Legal? Então, pessoal, leva a sério. Comprometimento. Você sabe qual é a diferença? Olha só isso. Você sabe qual é a diferença entre um jogador de bola profissional e um jogador de fim de semana? Um peladeiro? Um jogador de bola profissional e um peladeiro? O jogador profissional, ele treina todo dia. Eu sei que tem exceções, né? Mas ele treina todo santo dia. Ele tem um técnico, ele tem pessoas que estão ao redor dele dando toda assistência. Ele investe nisso. E o peladeiro? O peladeiro vai jogar bola quando dá, quando faz sol, quando sobra tempo. E aí, com relação à sua carreira profissional? Você é o peladeiro, peladeira, ou você é o profissional? Então, sabe, são posturas que a gente começa a pensar que a gente deve ter com relação à nossa carreira. E muitas vezes a gente vê que a nossa carreira não decola, é justamente por isso. Porque a gente leva as coisas de uma maneira não muito comprometida. Então, você é o quê? O jogador profissional ou o peladeiro? Você estuda quando dá ou estuda quando precisa? Você vai ali, vai beliscando um materialzinho aqui, um materialzinho ali, ou você vai lá, investe e faz assim: agora eu vou tirar a certificação, agora eu vou estudar, eu vou dedicar tanto tempo, eu peguei esse material, agora eu vou dedicar tanto tempo por semana, faça chuva, faça sol. Percebeu? Isso é comprometimento. Legal? Então essa faz toda a diferença. Pessoal, já coloca na sua mente o seguinte: 1 mês e meio. Você está estudando mais de 1 mês e meio, mais de 2 meses, vai. Mais 2 meses. Você passou de 2 meses e está estudando para certificação, tem algo muito errado com você. Tem algo muito errado. Marcelo, mas eu estou estudando. Então tem algo errado com o material que você está estudando. Legal? Marcelo, eu estou me dedicando. Então tem algo errado com o material que você está estudando. Porque ele não está te preparando. Legal? Então, o primeiro ponto, o grande acelerador é um método de estudo, para você realmente ter início, meio e fim. Para que essa jornada de certificação, ela tem que ser um tiro de 100 metros. Ela não pode ser uma maratona. Você não pode passar o ano estudando para certificação, enquanto a maioria das pessoas estuda 1 mês e meio, 2 meses. Tem alguma coisa muito errada? Então, pensa, estou dedicando o meu tempo? Não estou, então ajusta. Não, Marcelo, eu estou dedicando tempo, sou comprometida, sou comprometido. Então, você tem que olhar o teu material. Você tem que olhar as tuas ferramentas, porque elas talvez não estejam tão apropriadas assim. Legal? Segundo ponto, simulado.
Segundo ponto é simulado. Eu bato nessa tecla toda hora. Qual é o simulado? Ah, Marcelo, achei um simulado de 10 perguntas na internet, de 15, de 20. Quando você está numa autoescola, pensa o seguinte: você está aprendendo a dirigir. O que você faz? Você só fica lá sentado numa cadeira, estudando através de vídeo e livro? Não. Você estuda, ensaia, treina justamente aquilo que você vai fazer no dia da prova. Treinar o quê? Baliza, estacionar o carro. Confesso que no meu primeiro teste, eu errei baliza. Não conta pra ninguém não, hein? Eu errei a baliza, mas depois foi. Você vai treinar aquilo que você vai fazer. Então, se você está estudando para um exame de certificação de 80 questões que você tem que responder em 60 minutos, o que você está fazendo estudando para um simulado de 15 perguntas? Você acha que você vai ser testado somente em conteúdo? Não vai. Você vai ser testado com relação a conteúdo, se você sabe ou não, fluência sobre o conteúdo. Sabe o que é fluência de conteúdo? Quando você bater o olho numa pergunta da certificação, sabe o que vai acontecer? Não dá tempo de você falar assim, peraí, ó, meu monitor tá aqui. Peraí, deixa eu pensar. Backlog é isso. Não, mas não dá tempo de você fazer isso. Você tem que bater o olho na pergunta e você já quase que sabe a resposta sem olhar as alternativas. Porque você já está tão habituado com aquele assunto, você já está adestrado ali. Esse é o segundo ponto. Simulado. Então, se você vai responder um exame de 80 questões, você tem que estudar e utilizar na sua preparação simulados de 80 questões, que treinem você a responder essas 80 questões em 60 minutos. Terceiro ponto que você vai ser testado no exame: conteúdo, fluência de conteúdo e gestão do tempo. Pensa o seguinte: você tem 80 questões para responder em 60 minutos. Faz o cálculo rápido. Você não tem nenhum minuto para responder cada questão. Você vai bater o olho na questão. Você acha realmente que vai dar tempo de você ficar assim, então, deixa eu ver aqui qual é a melhor resposta. Não dá tempo. Se você parar para pensar, o tempo foi, e é o que acontece com muita gente. Eu tenho certeza que tem gente que está aqui com a gente na live que fala assim, Marcelo, eu perdi $200, olha como que é grana. Sabe por quê? Porque eu não consegui responder todas as questões. Sabe por que isso? Porque na sua preparação você não utilizou material simulados de 80 questões em 60 minutos.